Pessoal, o famoso tarifaço Donald Trump bagunçou o mercado e as principais empresas do mundo estão chacoalhando bastante seu valor de mercado. Apple caindo aí quase R$ 1 trilhão, Microsoft caindo, Nvidia caindo, Amazon caindo, as principais empresas do mundo se desvalorizando. E o medo do mercado em relação ao que Donald Trump acabou de divulgar em relação às tarifas recíprocas. Donald Trump resolveu taxar de volta, como assim ele diz, diversas nações. Existem desproporcionalidades, segundo ele, em relação às tarifas que são impostas aos Estados Unidos. E ele, de alguma forma, diz que quer compensar isso. E aí o mercado, claro, fica em polvorosa, todo mundo com muito receio do que está por vir. Até porque a gente sabe que quando existem medidas mais intervencionistas, quando a gente fala estritamente, por exemplo, de tarifar o livre mercado, a gente naturalmente entende que os Estados Unidos estarão adotando uma economia um pouco mais interna, um pouco mais protecionista, trazendo mais competitividade para dentro da sua indústria. E muitos devem pensar, pô, mas isso deve ser bom, você fomenta a sua economia local. Depende do ponto de vista. Você pode até fomentar a sua economia local. Contudo, o preço dos seus produtos e serviços tende a subir. Porque se um país está comprando uma população, as pessoas compram produtos de outros países, existe uma razão para isso. Principalmente uma razão financeira, tá? Isso significa que outro país está produzindo um bem com um custo menor para você comprar. E aí, quando você fomenta sua indústria local, você naturalmente tira a competitividade do mercado global. Mas claro que existem vários fatores que estão embutidos nisso. E segundo algumas falas de Donald Trump, existem desproporcionalidades. A indústria americana está correndo uma briga contra uma indústria subsidiada. Você tira imposto do cara de fora, principalmente quando a gente fala de China, e quando você tira esse imposto, você tem uma guerra injusta, já que o governo chinês subsidia muitas de suas empresas. A gente pode ver isso, por exemplo, com a BYD. Bom, tudo isso são falas de Donald Trump. Vamos ver exatamente o que a gente pode esperar aí em relação ao que vai acontecer nos próximos dias. Primeiro que você precisa entender que o mercado realmente não gostou, todo mundo está um pouco em choque. Apple caindo 9%, Microsoft caindo 2%, Nvidia caindo 7%, Amazon caindo quase 9%. Então temos muitas das principais empresas, Meta, Google, caindo bastante, JP Morgan. Lembrando, pessoal, que muitas dessas empresas também se valorizaram muito nos últimos tempos. E aí você tem um movimento sim de um pouco mais de aversão a risco, mas também temos um movimento de quem comprou pro longo prazo ganhou dinheiro. Ah, Tiago, mas eu comprei agora, não tem problema. Se você pensar em uma estrutura pro longo prazo, você vai ganhar dinheiro também e tá tudo bem, vai cair mesmo. Renda variável vareia, como a gente poderia achar que seria diferente, né? Você quer ganhar dinheiro, quer ganhar mais do que você ganha na renda fixa, você precisa correr um pouquinho mais de risco, não tem como fugir disso. Tá? Você não quer correr risco, não tem problema, você deixa seu dinheiro na renda fixa, a gente ensina um pouquinho sobre isso aqui no canal também, e tá tudo certo, tá bom? Bom, primeiro vamos ver quem que foi tributado e o que o Brasil tem a ver com isso. Por exemplo, as tarifas recíprocas, deixaremos aqui na tela a tabelinha, elas envolvem várias nações, tá? Não tenho exatamente a certeza da exatidão desses dados, mas sabemos que é algo muito próximo disso que acontece. Estados Unidos resolveram taxar a China em 34%. E isso dizem os americanos que é para você compensar uma tarifa chinesa que já chegava a 67%. E a gente não sabe como que eles estão fazendo esse cálculo, mas de alguma forma a gente sabe que um país está taxando o outro, e a gente está falando de grandes polos, China, Estados Unidos, maiores economias do mundo, e dentro dessa perspectiva, ninguém quer ficar para trás. A Europa vai ser taxada em 20%, Vietnã em 46%, Taiwan em 32%, Taiwan é um grande parceiro comercial, principalmente na área de semicondutores. E nós brasileiros, de alguma forma, ficamos um pouco mais tranquilos aí. A nossa taxa vai chegar a 10%, tá?
Bom, temos diversas nações, eu acho que são quase 50 nações aqui, com algum nível de taxação. As principais delas, as principais nações que estão sendo taxadas de uma forma mais relevante aqui, a gente pode ver que são alguns países um pouco mais complexos aqui, quando a gente fala de uma tratativa geopolítica, uma tratativa diplomática um pouco mais complexa. Estamos falando de Camboja, Laos, Madagascar, Vietnã, Sri Lanka, Mianmar, são os principais países aí com taxas mais elevadas, tá? E a China com 34%, isso aqui vai balançar o mercado. E aí, gente, tem vários pontos que a gente pode levar em consideração. O que a União Europeia respondeu, que é importante, né? Eles disseram que existe algum tipo de retaliação que poderá acontecer por parte dos europeus. E aí, claro que eles estão deixando a negociação em aberto, e aqui a gente pode entrar num ponto que eu já discuti com vocês aqui em outros vídeos, que é a forma Trump de lidar com as negociações. E ele tende a jogar realmente o que ele quer lá em cima para conseguir fechar um valor abaixo. É uma tratativa que ele, inclusive, ilustra em um dos seus livros de negociação. Então, temos que aguardar, vamos ver o que vai acontecer de fato, se essas taxas recíprocas elas serão de fato o que estará em vigor. Assim, já está em vigor, mas será que realmente existirão negociações e essas taxas serão reduzidas? Vamos entender mais para frente. A Comissão Europeia já disse que pode ter retaliação, mas quer negociar. Até porque a União Europeia é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então a gente tem algo aqui que pode mexer um pouco com o mercado e com a dinâmica global. A gente está falando de 27 Estados-membros. Então é bastante gente. E quando a gente fala de China, aí a gente sabe que a diplomacia está um pouco mais complexa. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, como que algumas empresas estão lidando com isso? Se a gente pegar aqui, vai Nike, Apple, empresas que têm uma cadeia produtiva mais global, a gente pode ter ali um certo desafio para a cadeia produtiva dessas principais empresas que eu falei, até porque a compra e a produção de vários dos produtos na Nike, da Apple, que são feitos em alguns países que tem custo de manutenção de fábrica, custo de operação, custo com mão de obra muito mais baixos, tudo isso pode afetar a, 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 a forma com que essas empresas vai lidar com o custo lá no balanço, lá na DRE, tá? Então a linha do lucro final pode ser impactada e aí a gente tem que ficar de olho, até porque essas principais empresas que eu falei aqui, muitas delas a gente tá de olho, a gente já até fez recomendação, muita gente conseguiu pegar um ganho de capital aí bem, como é que eu posso dizer, bem relevante, até porque teve empresa que a gente recomendou que subiu aí mais de 100%. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, que a gente fala de recomendação é lá dentro da nossa plataforma de research, de recomendação de ativos lá no Simpla Club. Lá dentro a gente tem os relatórios, tudo certinho, recomendando para os nossos assinantes, tá bom? Mas Apple continua sendo uma ótima empresa. A Nike tem alguns desafios na sua cadeia logística, principalmente agora com relação às tarifas, mas tem um balanço bem equilibrado. São boas empresas, mas é claro que a gente tem um certo risco associado a isso. Enquanto isso, tem outras empresas que estão anunciando que poderão aumentar a sua produção, mas dentro dos Estados Unidos, e uma delas é a Volvo. O CEO da montadora já disse que a sua fábrica lá da Carolina do Sul deve aumentar a produção de carros. E, bom, eles vão ter que aumentar aqui, ó, segundo, abre aspas para Samuelson, teremos que aumentar o número de carros construídos nos Estados Unidos, certamente levaremos outro modelo para essa fábrica. Eles querem trazer até um modelo diferente. Eles já constroem veículos elétricos, né? Para quem olha na rua, aqueles Volvos grandes, alguns deles são elétricos, como por exemplo o EX90, e tende a ter um crescimento de produção, já que as medidas dos Estados Unidos de taxar os carros importados, principalmente carros chineses, carros elétricos,
deve fomentar um pouco mais a indústria americana. Bom, Donald Trump está deixando claro que é o seguinte, ó, eu vou ter uma forma de comandar que eu vou chocar o mundo, eu vou criar polêmica, eu vou bater em todo mundo mesmo, e é isso aí. Se tu não quiser, tu que se dane, porque assim, a gente tem uma guerra comercial acontecendo no mundo, uma guerra invisível, como se a gente pode dizer até que uma guerra tecnológica barra fria. É uma nova guerra fria, nós diríamos. Ou até, assim, a forma de guerrear no mundo talvez esteja mudando também. Talvez a gente não veja mais aqueles confrontos armados de forma direta. Pô, terceira guerra mundial de forma armada, pode ser que aconteça. Tem cara que é especialista em geopolítica que diz que isso vai acontecer. Mas eu acredito que hoje a forma que as nações estão lidando umas com as outras em termos de diplomacia econômica guia muitos rumos globais, tá? E aí, quando o Donald Trump mostra que a sua indústria local vai ficar mais forte, ele tá falando assim, cara, quero menos relação com o mundo exterior e quero minha indústria interna forte. Quero produzir petróleo, quero produzir carro, quero produzir medicamento, quero produzir tecnologia, quero fazer tudo dentro dos Estados Unidos para que tudo que vier de fora, se faltar, não vai me afetar. Então, isso é um movimento bem claro na minha concepção. Tá? Então, assim, temos que aguardar o que vai acontecer nos próximos capítulos. A gente trouxe aqui os principais aspectos que a gente pode levar em consideração, mas é só o primeiro momento. Na verdade, alguns dos primeiros momentos a gente já viu outras medidas saindo e a gente tem atualizado vocês aqui no canal, principalmente porque você que me acompanha aqui, você provavelmente montou sua carteira com base naquilo que a gente fala aqui, que é pô, diversificação global, ter ativos em dólar. Nunca foi tão importante você diversificar os seus investimentos e entender a forma que você vai colocar a sua carteira para você se proteger dessas nuances que a gente tem no mundo. Ah, Thiago, mas minha carteira de renda variável no exterior tá caindo. Beleza, mas você ganhou bastante dinheiro, né, amigão? Se você já investe aí pelo menos uns um ou 2 anos, você ganha dinheiro no mercado. E agora talvez esteja entregando um pouco, que é natural, o mercado varia. Então a gente monta por longo prazo, mas como eu expliquei, para correr menos risco, coloca renda fixa e aí você vai ter uma relação ao risco-retorno bem ok, pouco risco, vai ter um retorno ok. E aí você pode pôr uma parte que você aguenta correr risco na renda variável para ganhar com a valorização dos ativos no longo prazo. Tá bom? Ou com dividendos também para quem gosta. Então é isso, pessoal. Quero que você continue com a gente aqui no canal. Eu vou deixar um outro vídeo aqui na tela. E não se esquece de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo. Você é maluco se você ainda não fez isso. Deixa o like no vídeo se você gostou. Claro que ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Assim que sair um vídeo novo, o YouTube te avisar. Se você ativar as notificações. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê aqui nesse próximo vídeo.